Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal da Stumpf Cabeçotes. Eu sou o Jorge Stumpf Jr. e aqui a gente está para compartilhar conhecimento, falar tudo sobre motores, cabeçotes de carros de alta performance. E no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai tratar de algumas dúvidas que chegam aqui pra gente no nosso Instagram, tanto no nosso Instagram quanto aqui no canal do YouTube mesmo, né, comentários que o pessoal deixa. Então a gente fez um compilado aí de várias dúvidas, as principais, as mais frequentes, e a gente vai aproveitar esse vídeo aqui para tentar sanar todas elas. Então fique ligado até o fim que vai ser bem legal. Vamos lá então, vou começar com algumas perguntas que a gente tirou lá do Instagram, que o pessoal perguntou. Uma delas é do Ramon RDGS. Ele perguntou: cabeçote de motor M50, que é um motor BMW, tem bom resultado? É um motor 6 cilindros BMW M50, tem sim bom resultado, inclusive a gente já fez vários M50, M52, M54. Tem clientes nossos que, por exemplo, um cliente muito conhecido nosso que é o Tive, que anda de Jeep, aqueles Jeep indoor, né, que o pessoal corre a Fena Jeep, que é um evento muito legal que tem aqui no Brasil. A gente fez para ele um M54, que é um modelo mais moderno, mas não é tão diferente assim do M50. E o resultado é excelente, tanto para aspirado quanto para turbo. Vários carros de drift também a gente já fez esse tipo de cabeçote e fica muito bom, porque a gente ajusta o propósito do cabeçote. Normalmente esse cabeçote é feito com um carro a gasolina, que vai andar aspirado, e o pessoal compra muito esses carros, já coloca um álcool, já coloca uma turbina, né? Um motor desse aí para 500, 600 cavalos, então a gente adequa o cabeçote aí, fica muito legal, baixa bastante a temperatura do motor, então fica show de bola. O Odórico perguntou: quero trabalhar um cabeçote 4.1, mas eu já tenho as peças, ou seja, eu já tenho as válvulas, já tenho as molas, já tenho tudo. Se a gente faz esse tipo de serviço, tem algum problema para nós se o cliente já tem as peças? Não tem problema, a gente faz sim somente o retrabalho, faz tudo que precisa ser feito. Qualquer coisa, se chega a ter algum problema aí com alguma peça, aí a gente fica muito difícil em relação à questão de garantia, mas a questão da gente fazer o trabalho a gente faz sim. O Elvis Gonçalves perguntou: vocês conseguem cabeçote AP16? Tá muito raro esse cabeçote, bem difícil de achar, né? O AP16 GTI, né? A gente consegue sim, inclusive tá para chegar para nós um lote desses cabeçotes que a gente fez uma compra, né? Mas normalmente a gente traz isso de fora do Brasil, que hoje no Brasil tá muito difícil conseguir. Nosso processo de lavagem, se a gente usa máquina, produto, sim, a gente usa produtos químicos, né, descarbonizantes, abrilhantadores, que são produtos de retífica normal para dar primeira limpeza no cabeçote. Na hora da montagem, depois para tirar toda a sujeira, a gente utiliza querosene, né? E a gente já está em projeto aqui, eu estou em projeto de comprar uma máquina de lavagem ultrassônica, ou seja, coloca o cabeçote lá dentro e ele vai ficar um período ali. Vai ser um processo um pouco mais demorado, porém a gente quer melhorar a qualidade, principalmente da limpeza nos lugares onde é escondido, onde não consegue chegar com um pincel, com uma escova, algo assim. Então a gente já está com um projeto de melhorar a eficiência da nossa limpeza. O Lucas 912 perguntou sobre o cabeçote AP. Por que algumas câmaras de combustão são diferentes? A câmara de combustão, inclusive a gente está na fase final aí do nosso método que a gente está, do nosso treinamento que a gente está fazendo de cabeçotes, e não vai falar só sobre o cabeçote, mas lá a gente vai falar bastante de câmara de combustão. Ela precisa ser desenhada e desenvolvida para cada tipo de projeto, para cada combustível que vai ser utilizado, para cada desenho de pistão que vai ser utilizado. Então é uma coisa bem complexa, por isso que cada motor precisa de um modelo de câmara de combustão. Alguns modelos a gente melhora um pouco mais, pensando também em ganhar fluxo, ou gerar mais swing, ou seja, mais rotação dentro do cilindro. Então a câmara de combustão ela é a cereja do bolo. Depois que você acertou todo o fluxo, está tudo certinho, a câmara de combustão precisa estar muito bem equilibrada para cada tipo de motor. Uma pergunta bem legal aqui do Boy, o nome dele está aqui como o Instagram dele, Polaquim, Boy Polaquim. Qual a maior diferença de um comando de aspirado para um comando de turbo? Normalmente os comandos de turbo têm um lob center maior
eu já vou explicar para vocês o que é o lob center. Seria a distância entre um câmbio e do outro, então o lob center é maior, deixando as válvulas mais fechadas no cruzamento. Isso para que esse gás todo aí com mais pressão não escape de volta para o sentido do escapamento, ou seja, tem momentos que o escapamento está puxando também, tem momentos que ele está empurrando, então a gente precisa ter um comando que não fique com a válvula tão aberta em fase de cruzamento. Então a principal diferença são comandos menores normalmente, com menos graduação do que um carro aspirado. Um aspirado a gente chega a trabalhar com comandos de 330, 335 graus, né, com folga de funcionamento, 15 milímetros e meio de levante, né, então que as válvulas chegam a ficar abertas 7 milímetros e meio no cruzamento. E motores turbo já utilizam, mesmo os grandes de turbo já são menores, são comandos aí de 14, 14,5, né, com menos graduação, tanto no folga de funcionamento quanto a 1.27, que é 0,50 de polegada, que é uma medida que a gente utiliza muito para saber o tamanho do comando. Então são comandos menores com mais lob center para a válvula ficar menos aberta quando o cilindro 1, no caso, está explodindo, o cilindro 4 está em cruzamento. Aquele cruzamento ali, o comando, em vez dele ficar, por exemplo, ficar nessa posição assim tão fechada, ele fica mais aberto. Eu já vou mostrar como que é um comando aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou tentar exemplificar melhor aqui a pergunta do Boy Polaquim que ele fez para nós sobre questão do comando que eu expliquei ali falando sobre o lob center. O que é o lob center? Seria a distância dessa ponta aqui para essa ponta. Quantos graus existem entre esses dois câmbios aqui? Ó. Por exemplo, deixa eu pegar uma caneta aqui. Imagina que o motor está com o comando nessa posição, tá, para explodir o cilindro 1, o cilindro 4 está ao contrário, ele está com as duas válvulas abertas, ou seja, essas duas partes aqui vão estar abertas. Qual que seria o lob center, por exemplo, desse comando aqui? Né, seria o centro, exatamente o centro, imaginando, vou colocar ele de frente aqui, ó. Esse centro aqui, do ponto mais alto do câmbio com o centro do eixo mesmo do comando. Então a gente sabendo o comando vai estar nessa posição aqui, quantos graus ele vai percorrer, ou seja, quantos graus o motor vai girar, não o comando, quantos graus o motor vai girar, que ele vai girar sempre o dobro, para a válvula ficar totalmente aberta, essa parte ficar exatamente reta. Então quando ele saiu do ponto morto aqui superior, aqui está explodindo, aqui está em cruzamento, ele vai, por exemplo, se ele andar 110 graus, a válvula ficou reta. O comando tem 110 de lob center. E, por exemplo, se esse daqui andou 108 e esse aqui andou 110, teoricamente o comando está 2 graus avançado, ou seja, então aí onde a gente mede o lob center. E também uma outra coisa que é comentada, que é o center line, que seria daí o centro mesmo entre eles, porque a gente pode alterar o lob center por exemplo, da escapamento. Se eu atrasar ele, eu diminuo o lob center do escapamento e aumento o lob center da admissão. Porém, o center line sempre vai ser o mesmo. Então, são essas características que a gente altera quando a gente está falando de motores de carro turbo. Usa um lob center maior, porque daí a válvula vai ficar menos aberta no cruzamento, ou seja, ela vai ter que percorrer mais distância para chegar na ponta de maior, no ponto de maior abertura. Por isso que se o câmbio estiver mais deitado, por exemplo, se eu trazer ele nessa posição, eu vou ter que girar ele mais para o motor chegar na maior abertura de válvula, vai ter um lob center maior. Então, isso que quando a gente está falando em motores turbo, o lob center é maior para a válvula ficar mais fechada. E lógico, quanto maior o comando, essa parte da lateral dele, se ele tiver mais graduação, por mais que eu tenha um lob center alto, ainda assim a válvula vai ficar aberta. Então, por isso que a gente normalmente não usa comandos tão grandes quando a gente está falando em motores turbo. Continuando aqui, pergunta agora do YouTube, comentário do YouTube do Emanuel Silva. Falou, tô com uma dúvida cruel, realmente é uma dúvida bem difícil. Que ele escutou conversa de outros preparadores que falam mal dos cabeçotes do GM família 1, né, e família 2, que utilizam balanceiros roletados. Se tiver um comando muito agressivo, dá problema ou é balela. Esse motor, usando ele aspirado, ele funciona muito bem, difícil ter problema, tanto com balanceiro quanto com comando muito grande.
ele aceita bem. A gente utiliza muito, por exemplo, o cabeçote do GM Família 1 ali, 1.4, 1.6, 1.8, comando roletado. Dá para colocar comando grande, não tem problema. No carro turbo é um problema sério esse cabeçote, porque quando o carro alcança o limitador de giro, ele tem o costume de saltar fora o balanceiro, ou se você colocou tá no two step por muito tempo ali para largar alguma coisa, ele também é perigo, ele sofre, né, e acaba caindo o balanceiro. Então, para motor turbo é um cabeçote sistemático, difícil de utilizar, né? A gente faz aqui, mas é uma erradinha, uma bobeada, ele pode cuspir o balanceiro, porque uma peça fica solta ali, e o motor turbo a gente sabe que tem pressão ali dentro do escape, tem pressão dentro da admissão, e pode fazer a válvula às vezes dar uma pequena flutuada e o balanceiro cai fora. Então é meio delicado esse motor realmente, mas é um baita motor, funciona super bem, a gente faz bastante aqui na Stunf, mas eu indico sempre usar ele para aspirado. Se quiser fazer tudo, tem que ter o cuidado aí com o limitador de giro, não deixar ele pode até girar a 8.000, mas você não pode deixar ele no corte a 8.000, que ele vai tem um perigo de soltar o balanceiro do lugar. Mais uma pergunta aqui do Ceroni Trichel, o arroba dele. Vocês fazem ou já fizeram modificações em A111 e 1.6, projeto para rua? Sim, a gente faz, fica muito bom, é um motor que a gente já chegou a ter no Marcas e Pilotos, 1.6, um motor desse aí de praticamente 150 cavalos de roda. Então é um motor que funciona muito bem, mas é um motor também sensível, tem que ter um cuidado. Ele no turbo funciona muito bem, a gente tem clientes que utilizam motores desses com mais de 450, 460 cavalos de roda, que funcionam muito bem. Tem que reforçar, tem que trocar válvula, tem bastante coisa que tem que fazer, mas aceita super bem. Se é um carrinho de rua aspirado, só fazer um retrabalho já vai ficar legal pra caramba, já vai melhorar bastante, mas tem bom potencial esse motor aí sim. Sobre comando 027, Tata Preparações perguntou se dá para usar comando 027.7 em motores turbos. Dá, com certeza, e fica muito bom. Dá para usar ele com tucho mecânico, ele perguntou, né? Dá para usar ele perguntou se daria para usar um 027.7, que é originalmente para tucho hidráulico, usar ele com tucho mecânico e num carro turbo. O projeto é para turbo. Dá para usar, fica muito bom. Tem que ter um cuidado com a folga, só porque como ele é desenhado para usar tucho hidráulico, não é bom que utilize muita folga. Usar uma folga aí na casa de 15 centésimos, 20 centésimos no máximo, daí até para menos. Por exemplo, quando a gente deixa ele com tucho mecânico num carro aspirado, a gente deixa até com 5 centésimos de folga para poder aproveitar o máximo do comando, que ele tem todo o desenvolvimento para utilizar uma folga zero, né, do tucho hidráulico. O Donald Senegui, acho que é isso, Sneg, não sei falar o sobrenome dele, mas ele queria saber mais sobre tipos de válvulas de sódio, formato de tulipa, materiais diferentes para admissão, para escape. Falar um pouquinho sobre válvula, eu já vou comentar aqui também para vocês, vou mostrar o que a gente faz, por que a gente faz. Basicamente, carros de competição, dentro de um padrão, a gente utiliza uma válvula de inox do material que é chamado EV8. É um material utilizado para aço de válvula. EV8 é um material aí, seria o padrão para válvula. Aí tem válvulas de titânio, que são super resistentes e tem uma característica de ser muito mais leve, funcionam super bem. Tem a válvula de Inconel, que daí é uma mistura, né, que é adicionado mais o Inconel junto na liga, então ela fica mais resistente à temperatura, né? É uma válvula que tende a aguentar mais temperatura sem derreter. Pode acontecer de esquentar tanto a própria válvula derreter. Então, normalmente utilizado no escapamento, que é um motor de altíssima performance. EV8 normal, um inox EV8 na admissão, e no escape um Inconel, né, que vai resistir mais temperatura. Válvulas com sódio, como ele falou, que é uma válvula que é soldada por fricção, ou seja, a cabeça dela gira num sentido e o corpo gira de outro sentido, elas emendam ela, e nessa emenda ela não é maciça, ela é oca. E aí dentro desse espaço é colocado o sódio, com o intuito de trocar a temperatura mais rápido, dela esfriar mais rápido, porque o sódio tem essa capacidade de tirar a temperatura ali da válvula e funciona muito bem.
para isso. Existem vários carros importados aí que já saem com a válvula de sódio. Normalmente carros de competição, assim, de uso extremo, eu vejo pouco, né, com sódio, né, alguns motores da NASCAR, que a gente já comprou válvula de NASCAR, vem com sódio, mas eu vejo pouco utilizar, principalmente na arrancada, porque você deixando a válvula oca, você acaba perdendo a área ali da válvula e ela ficando mais frágil, né? Então, quando a gente está buscando potência extrema mesmo, a válvula é maciça. Mas existem sim. E sobre o modelo da válvula, o desenho da válvula, a gente faz dependendo de cada tipo de cabeçote, porque a válvula a gente tem que entender que ela é um conjunto do duto, ou seja, ela precisa ajudar a direcionar o fluxo. Então, se o levante do comando é muito grande, a gente normalmente faz uma válvula com um raio maior ali no cálice. Se o levante é menor, o que não vai abrir tanto, a gente deixa uma válvula mais reta, não faz um ângulo tão ali no cálice. Eu já vou mostrar aqui para vocês com a válvula e explicar isso aí certinho. E agora, para falar da válvula, a pergunta do Douglas Slening, eu acho que é assim que fala sobre o nome dele. Por exemplo, eu estou com uma válvula aqui e ele perguntou em relação ao material, que eu expliquei, os materiais que a gente utiliza, e ele perguntou também sobre em relação a esse cálice aqui, ó. Por exemplo, esse desenho que a gente faz na válvula, que por exemplo, quando ela está aberta, o ar vai estar passando tudo por aqui, principalmente passando reto aqui, querendo sair do lado de trás da válvula, né? O fluxo dificilmente quer vir muito para o lado de cada válvula. Então, quando a gente faz o trabalho, a gente cuida muito, porque isso aqui o ar vai estar passando tudo em volta. E esse ângulo, esse raio aqui, é determinante dependendo do que o modelo do cabeçote, o tanto que vai levantar. Por exemplo, esse ângulo aqui também, aqui a gente tem um ângulo de assentamento 45, aqui a gente tem um ângulo de 30, e esse ângulo aqui também é muito importante. Essa válvula aqui vai ter um ângulo na casa aí de 15 graus, 12 graus, e quanto menos abertura de válvula, menos grau a gente utiliza aqui, deixa a válvula mais reta. Se a válvula vai abrir bastante, a gente deixa essa válvula mais inclinada, esquecendo o 45 e o 30. Esse grau aqui, dependendo do desenho, a gente deixa mais inclinado um pouquinho, né, ou menos inclinada, onde a gente quer ganhar fluxo. Se eu quero ganhar fluxo mais lá no final do levante, quero ganhar fluxo mais no começo do levante, então a gente trabalha muito nessa região aqui, que é uma região que determina bastante o comportamento do cabeçote, dependendo do levante do comando. Então é muito importante, cada cabeçote é de um jeito. Uma outra coisa que a gente tem que eu sempre está preocupado aqui é quando o cabeçote, por exemplo, esse aqui é uma válvula só de admissão, mas quando são duas, por exemplo, no multiválvula, a gente tem que imaginar que vai estar uma válvula aqui, vai ter outra válvula do lado, então a gente tem que direcionar o fluxo a não jogar para baixo da outra válvula. Então a gente tem que sempre pensar que quanto mais perto ela escoar aqui e poder entrar esse fluxo para dentro do cilindro, melhor. Então a gente cuida muito para uma válvula não atrapalhar a outra. É bem complexo, é bastante estudo que a gente tem que fazer na hora que a gente está determinando para cada modelo de cabeçote, cada cálice de válvula, cada modelo que a gente vai utilizar. Por isso que normalmente a gente não compra a válvula pronta, a gente compra ela no modelo Blank e a gente usina ela do formato que a gente quer para o modelo do cabeçote específico para cada projeto. E para a gente finalizar aqui, o Adailton perguntou sobre um motor AP 2.0 fluxo cruzado, por exemplo, de um Jetta, que seria o mesmo motor do Golf, né? O Golf SR ali, o fluxo cruzado, com uma boa preparação no cabeçote para a rua, poderia produzir quantos cavalos de potência sendo aspirado? A gente faz muito esse cabeçote aqui, é um motor que em média tem 120 cavalos aí original, 2.0, 20, não sei se chega a 130, e é um motor que a gente está fazendo o cabeçote, colocando um comandinho, mantendo ele aspirado. Lógico que precisa colocar uma injeção reprogramável, né, para poder acertar ele com esse comando novo. Ele pode chegar até 150 cavalos aí, bem facinho, com carro de rua aspirado, e fica uma delícia o carro para andar. Fica muito bom, a gente faz bastante desse tipo de projeto aqui na Stumpf. Galera, então a gente fica por aqui com mais esse conteúdo aqui do canal da Stumpf Cabeçotes. Não deixa de deixar o seu like aqui para nós, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo. Deixar nos comentários também as principais dúvidas, que a gente, de vez em quando, a gente vai selecionar aqui um dos domingos para a gente estar falando aí sobre as dúvidas principais aí que chegam aqui para a gente, que eu acho que é muito legal a gente ter essa interação, você saber que, né, quem acompanha a gente aqui, saber que tem, né, voz para poder estar perguntando e a gente vai estar respondendo aqui. E se inscreve aqui no nosso canal para a gente continuar evoluindo, continuar crescendo. Um abração a todos, Deus abençoe, valeu!